Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com a Catena Áurea. Estamos aqui no segundo capítulo, né? Recomeçando, fazendo uma revisão do Evangelho de Mateus, segundo os comentários apresentados aqui ou registrados no material do Tomás de Aquino. Os magos, ao chegarem na cidade de Jerusalém, foram direto ao palácio de Herodes, o rei da Judéia, perguntando dele onde estava o recém-nascido rei dos judeus, para que eles pudessem prestar as devidas homenagens. A Bíblia fala que essa notícia provocou em Herodes medo, receio, temor. Ele ficou irritado, perturbado, incomodado. Como Herodes convocou ali os principais sacerdotes, a Bíblia fala os príncipes dos sacerdotes. Príncipe é uma palavra que significa simplesmente principal. Os principais sacerdotes, os chefes, os líderes dos sacerdotes e também os escribas. Nessa organização havia em relação à administração pública e também, né, nas questões relacionadas principalmente ao templo, ao santuário, à preservação da lei, a interpretação e também a produção de material religioso, ou seja, cópias, né, dos livros da lei judaica. Herodes chama os melhores. E os melhores também temeram. Muito embora tenham dado a informação, segundo as Escrituras, de que o Messias nasceria na cidade de Belém, de Judá, o texto frisa a cidade de Belém, porque havia uma outra Belém, né? Essa de Judá anteriormente teria sido chamada Efratá. Algumas versões colocam Belém Efratá, por uma questão de referência histórica a um nome anterior daquela cidade. Todos temeram, e a Bíblia narra que essa notícia não vazou dos palácios, é óbvio, né? Essa notícia chegou às ruas de Jerusalém e toda a Jerusalém temeu. A Jerusalém, diante da notícia do nascimento do rei dos judeus, diante do nascimento do Messias, não se alegrou, não comemorou, não festejou. Porque o único pensamento que eles tinham era o receio de que Herodes, conhecido pela sua truculência, pela sua ira, num rompante de ira, causasse sofrimento para o povo, para a população, o que não era incomum naqueles dias, naqueles períodos. Tá? Não eram só os romanos que podiam ser extremamente cruéis. Não eram só os romanos. Os reis da terra, os governantes, os comuns, também podiam ser terrivelmente cruéis, porque eram tempos de intensa crueldade. Herodes até tentou. Tá? Ele procurou agradar os judeus no tocante às questões religiosas. Quando ele promoveu a reforma do templo, ele tomou todos os cuidados para que o templo não fosse de modo algum profanado. Ele providenciou treinamento para os levitas, para os sacerdotes, para que ninguém alheio ao ofício, ao ministério, no recinto, né, nos recintos sagrados, tudo era considerado sagrado, mas nas principais áreas internas do templo propriamente dito, ninguém adentrasse ali. Ele gastou muito, ele fez o que era possível naqueles dias, sendo ele um brilhante arquiteto. Não era só um monstro assassino de crianças, ele tinha lá os seus talentos. O ser humano é impressionante. E quando você pensa de arquitetura, você observará na história que os loucos são obcecados pela arquitetura. A obsessão por monumentos grandiosos, por grandiosidade. Mas Herodes, no caso aqui, ele mandou reformar o templo, ampliar, para acalmar os judeus e tentar ganhar o coração dos judeus, porque havia uma resistência muito grande em relação a ele, porque ele não era judeu, ele era idumeu, mesmo sendo versado nos costumes e nas práticas do judaísmo. Mas o que o texto aqui mostra, Agostinho fala disso, o que o texto mostra é o efeito contrário
Os estrangeiros, os idólatras, vindos de uma região distante, estavam lá para adorar, para prestar culto. Estavam alegres, estavam contentes. É claro que a partir de então eles não estavam entendendo absolutamente nada do que acontecia. Como um rei nasce fora dos palácios, qual será o destino dessa criança? Devidamente orientado por Herodes, os magos se dirigiram para a cidade de Belém e a estrela que os havia guiado pelo caminho continuou a guiá-los até o local exato onde se encontrava o recém-nascido Jesus, o rei dos judeus. Mas a questão do temor, Agostinho, né, chamado santo, fala o seguinte: como será seu tribunal? Ele está falando do tribunal de Cristo, do julgamento final. Podemos imaginar como será o tribunal de Cristo como juiz. Porque se o nascimento dele como uma criança fazia temer os reis soberbos, imagina quando esses soberbos e arrogantes tiverem que comparecer perante ele para prestarem contas dos seus feitos e dos seus atos. A teologia primitiva, por assim dizer, que não é uma preocupação teológica, mas a concepção de fé, a concepção doutrinária, principalmente a chamada cristologia ou a doutrina da pessoa de Jesus, o Cristo, sempre levou os comentaristas, os comentadores, os estudiosos a refletirem nesse paradoxo, nesses momentos distintos. O nascimento humilde, o nascimento totalmente simples, desprotegido, totalmente desprotegido. Uma criança que nasce ali com o pai, com a mão, mas já à mercê do ódio de poderosos. Mas essa criança tem como propósito tornar-se o rei e se tornará o rei. Reivindicará em algum momento esse reino. E não só reivindicará esse reino, também será o juiz de todos. Esse aspecto da pessoa de Cristo Jesus que tem sido deixado de lado. Jesus não é só o fazedor de milagres, Jesus não é somente o realizador de milagres, Jesus não é somente o cordeiro para o sacrifício. Não, ele é rei e senhor. É para isto que ele se manifestou à humanidade. Ah, mas ele está reinando nos nossos corações. Eu não questiono isso, não é minha responsabilidade questionar isso. A minha responsabilidade como cristão é reafirmar que o reino dele será tão real quanto ele o é, a menos que você não acredite em Cristo Jesus. Herodes se preocupa em identificar o lugar onde estava nascendo, onde uma profecia, onde a palavra de Deus estava se cumprindo. E veja, não que ele acreditasse, porque se ele acreditasse na profecia, se ele acreditasse na palavra de Deus, ele se submeteria a ela. Herodes aqui também representa o próprio Lúcifer, o próprio Satanás, o próprio inimigo de Deus e da humanidade, que mesmo sabendo da verdade, busca de alguma forma frustrar o seu cumprimento e a sua realização. Os sacerdotes paralisados se colocam debaixo desse mesmo princípio, desse mesmo poder, dessa mesma autoridade maligna. Os escribas paralisados pelo medo, pelo temor, se colocam debaixo desse mesmo poder infernal. Jerusalém assustada e amedrontada, incapaz de louvar a Deus, de glorificar a Deus, de se alegrar pela notícia do nascimento daqueles que o redimiria do sofrimento e da dor.
ainda que a concepção no tocante ao Messias, ao Cristo, poderia, naquele momento, não ser a mais adequada ou apropriada, mas havia uma expectativa. E como a profecia se cumpre, algo a ser estudado, debatido, e se está se cumprindo nos nossos dias, ou naqueles dias como era, a nossa percepção pode ser moldada de acordo com a realidade. Ah, então é isso. Eu pensei que seria de outra maneira, mas será assim agora? O medo, o medo não é amigo de ninguém. O medo não é conselheiro de ninguém. O medo leva as pessoas para debaixo da autoridade de Satanás. Assim viveu Herodes, assim os principais sacerdotes, assim os escribas e assim boa parte da cidade de Jerusalém. Tudo relacionado à palavra de Deus. Absolutamente tudo relacionado ao cumprimento de uma profecia por longos períodos aguardada. E no momento de aflição, muito mais intensamente buscada com a intenção de compreensão. Mas a preocupação em não desagradar o tirano local fez com que eles fechassem os seus corações e as suas mentes para a verdade. Deus cumpre o que prometeu. Deus é fiel. Deus é tão fiel que essa palavra que chega até nós, ela se cumprirá. Aquele que nasceu envolto em panos vis, né, abrigado ali num local emergencial, numa gruta adaptada para uma sala de visitas, sala de parto, reinará sobre todos e julgará a todos nós. Nós sempre somos convocados a tomarmos uma decisão a partir dessa verdade. Celebramos com alegria a redenção, celebramos com alegria a salvação, celebramos com alegria a remissão, celebramos com alegria tudo que o Senhor gratuitamente realizou por nós, em nosso favor. Mas é responsabilidade nossa estarmos preparados para o fato de que vamos contemplá-lo como ele é, Senhor, Rei e Juiz. E prestaremos contas a ele dos nossos feitos, dos nossos atos. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, Jesus, o Cristo, o Rei dos Reis. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.